Vamos aprender sobre família. Família é importante. Família, aprender sobre como lidar com essas situações. Bom, primeiramente nós temos no capítulo 25 de Gênesis o nascimento dos primeiros netos de Abraão, que foi o Isaac e, o Esaú e o Jacó. Foram os primeiros netos de Abraão. Rebeca não entendia porque estava acontecendo tudo aquilo dentro dela, e ela não sabia ainda como as crianças mexem, E parecia que tinha uma luta dentro dela. Então ela foi orar e falou: Deus, o que está acontecendo? Deus falou com ela: Rebeca, não é nada demais não. É que duas nações há dentro do teu ventre, há dentro de você. Dois povos sairão de ti. Agora atenção, Rebeca. O mais velho servirá o mais novo. Deus mudou com ela a regra, porque a regra era: o mais velho é que manda, a bênção é do mais velho. Só que Deus falou com ela que o mais velho seria servo do mais novo. Ela não comentou com ninguém, e aí eu vejo assim, a fidelidade dela em não comentar com o marido. Porque se ela comentasse, o marido diria: que é isso? O que Deus falou contigo e não falou comigo? Só que ela não comentou. Tem coisa que a gente não comenta, a gente ouve de Deus e guarda no coração. Anote isso, tem coisas que a gente não comenta, ouvimos de Deus e guardamos no nosso coração, até se cumprir. Então assim foi. Bom, passado então o nascimento dos meninos, nasceu Esaú e na sequência nasceu Jacó. Diz o texto até que Jacó nasceu, como é que pode? A criança já nasceu agarrada no calcanharzinho do irmão. Ou seja, o Jacó lutou para ser o primeiro, mas o Esaú acabou nascendo primeiro. Então, se olhássemos pela lógica, o Esaú seria o primogênito. Só que Deus havia falado no coração dela que ele não seria o primogênito, que o primogênito seria o Jacó. Bem, um dia, agora eles já grandes, já estavam grandes, já Jacó está cozinhando. O Jacó gostava de cozinhar, fazia umas comidas, uns guisados, fazia umas lentilhas com cordeiro, uns bife à parmegiana, coisa do alto, Fazia umas picanhas na chapa, que o cheiro ia longe. E então um dia o irmão chega em casa e Jacó está preparando a comida. Ele gostava de fazer essas coisas. Vamos para o capítulo de número 25, versículo de número 29. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, porque Esaú era caçador, e estava ele cansado. Diga comigo, cansado. Quem veio do campo cansado? Esaú estava cansado. Não tem dia que você está cansado? Tem ou não? Tá, mas o cansaço físico passa ou não passa? Quando você está cansada, o que você faz? Senta um pouco, não é isso? Põe os pés para cima na cadeira, tira um cochilo, é ou não é? Mas e quando você está cansado emocionalmente? Aí que está o problema. Quando você está cansado fisicamente, você chega em casa cansado e fala para a esposa: hoje eu estou arrebentado, hein? Foi puxado hoje o serviço. Hoje, meu Deus. Aí ela fala assim: você quer um chá? Aí ela fala: não, eu vou ficar sentado ali um pouquinho, daqui a pouco você me chama, eu tomo um chá com torrada. Ela fala: enquanto isso eu preparo o jantar. Coisa bonita, né? Mas e quando o cansaço é emocional? Quando o cansaço é mental? Quando o cansaço é um problema espiritual? Aí que está a situação. Porque na hora que você está cansado, você não pensa muito sobre o que fazer. Algumas coisas importantes, quando você está cansado, você deixa por fazer. Se você não tiver muita determinação, não for uma pessoa determinada,
Está cansado, fala, deixa para lá. Um dia cansada, a senhora disse, essas roupas que esperem. Não é assim? Essas vasilhas, estou nem ligando. Deixa para lá. Né? O almoço, vou comer um pão com mortadela e pronto. E não vou fazer almoço, vou fazer só janta. Estou cansada hoje. Então o cansaço físico se resolve descansando. Mas quando o cansaço, a gente está falando aí de relacionamento, e aí é mais difícil relacionar com os de casa do que com os de fora, porque os de casa é que nos dão mais problemas. Os de fora não. Você vem aqui uma vez por semana. Tem hora que os de fora não cansam a gente. É aí que você tem que ter cuidado, porque há pessoas que você convive, conversa com elas, chamadas virtuais. Você conhece alguém, conversa com alguém virtualmente, sim ou não? Conhece? Essas pessoas virtuais, elas parecem ser perfeitas, sim ou não? Elas te cumprimentam todo dia, oi, bom dia. Manda carinha de risos para você. Não é assim? Mas vai conviver dia a dia para você ver. Se não cansa. Mas o que eu quero falar é o seguinte. Então, Jacó estava cansado. Ou desculpa, Esaú. Estava cansado. Cansado. E disse a Jacó, deixa-me, peço-te, ou deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Eu queria comer um pouquinho aí, deixa eu comer. Estou cansado. Poxa. Por isso se chamou o seu nome Edom. E disse Jacó para ele, então me vende a sua primogenitura. Se você me vender o seu direito de eu ser o primeiro, eu te dou a comida. Se você me dá o direito de ser o primeiro, eu te vendo a comida. Beleza. Algumas pessoas, sem pensar, dizem assim, Jacó roubou a bênção de Esaú. Isso é falta de meditar direito. Esaú vendeu para Jacó. Cuidado quando você for falar que Jacó roubou, porque tudo bem que o nome Jacó é esperto, não é? Vivo, trapaceiro. Mas quanto ao irmão, ele comprou o direito de primogenitura do irmão, trocando por um prato de lentilha. Agora veja o que o irmão falou. Veja, lê de novo comigo aí o que o irmão dele disse. Disse Esaú a Jacó, deixa-me, peço, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o nome Edom. Então disse Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura. 32. E disse Esaú, vamos repetir juntos? Eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó, jura-me hoje, e jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Ele vendeu? Vendeu? Vendeu. Vendeu, juraram, fizeram o juramento, trocaram os sapatos. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado das lentilhas. E ele comeu e bebeu e levantou e foi-se. Leia a última parte do versículo, por favor. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. O que é que fez Esaú desprezar a sua primogenitura? Duas coisas, o cansaço e a fome. Tá? Eu queria chamar a sua atenção nessa noite para duas coisas que acontecem conosco. Primeiro, o cansaço. O cansaço aqui, eu falo do desgaste. Quando você diz, olha, eu estou cansada, eu estou cansado. Ou seja, de tentar. A mulher fala para o marido, eu estou cansada desse teu jeito de ser. Ou a mulher fala o marido fala para a mulher, olha mulher, eu já não aguento mais. Eu estou cansado dessas coisas acontecerem todos os dias.
você está cansado, você precisa ter cuidado, porque o próximo passo, você vai ser tentado a negociar valores que você jamais deveria negociar. Então eu quero chamar sua atenção. A minha mensagem é curta. Tá, não vou pregar muito. Só queria que você entendesse isso. Quando você está nesse estágio de cansaço, você acaba negociando valores, sem pensar. Uma versão da Bíblia chamada Amplified. A versão Amplified, Esaú disse o seguinte. Esaú disse assim: olha, eu estou para morrer se eu não comer logo. Então ele quis dizer o seguinte: eu preciso resolver um problema urgente. Qual era o problema dele? A fome. Ele não, quando ele diz eu estou para morrer, não é que ele estava chegando no final da vida. É que ele estava para morrer de fome. Se eu não comer logo, eu vou morrer. Então ele não valorizou a primogenitura. E quantas pessoas por causa de um problema desprezam o outro? Estou explicando sim ou não? Quantos maridos por causa da mãe desprezam a esposa? E quanta esposa por causa da mãe despreza o marido? Quantas mulheres desprezam o marido por causa dos filhos? E quantos filhos desprezam os pais por causa dos colegas? E nós precisamos ajustar essas coisas, para que a nossa oração seja funcional, para que a nossa oração possa acontecer. Vejamos bem que Jacó, ou Esaú, melhor dizendo, ele não pensou no futuro. O problema dele é que pensava só na hora. Gente, você tem que pensar no futuro. Você tem que pensar, como é que eu vou ser? Como é que vamos estar daqui a um tempo? Antes de você casar, fazendo curso de noivo, já tinha que falar com você: calma, filha, vem aqui, filho, senta aqui. Olha só, vocês querem mesmo? Querem? Então, vocês precisam pensar em longo prazo. Você vai pensar que se vocês vão construir uma família, tem que ser assim, desse jeito. Só que a gente não tem. Geralmente as pessoas acabam construindo a família sem pensar, sim ou não? A mulher sem pensar: estou grávida. Glória a Deus. Mas, nossa, nem, é verdade isso, mulher? Então ela é. Poxa, mas eu estou até desempregada ainda. Mas fazer o quê? Aí tem mães que sem pensar fala coisa para os filhos depois. Não projetou, não pensou a longo prazo. Depois o filhinho nasceu, dá dor de cabeça, porque criança dá trabalho. Sim ou não? Dá trabalho quando é pequeno e dá mais trabalho depois que cresce. Sim ou não? E continua dando trabalho. Não é mesmo assim? Você dá trabalho até hoje. Não é? Então, olha só. Na hora do cansaço, e aí você já entendeu de que cansaço eu estou falando, tem mães que falam coisas que não deveria falar. Abre mão de abençoar, ao invés de abençoar, o que elas fazem? Amaldiçoa. Na hora desse tipo de cansaço, que eu não preciso explicar, que vocês já entenderam, você fala coisas que você não gostaria de falar. Por exemplo, um casal cansado, estressado, discutindo, o marido fala para a mulher: maldita a hora que eu me casei com você. Só que ontem, ele estava tomando café no shopping, andando de mão dada e falando: nossa, sou feliz demais com você, viu? Você é a paixão da minha vida. Eu não sei o que seria de mim sem você. Mas quando o cansaço vem, olha o que ele falou: maldita a hora que eu me casei com você. Só porque discutiu por uma coisa. O cansaço veio e houve a discussão. E naquele momento, porque não houve conexão entre o seu cérebro pensando e a sua boca falando, a sua boca falou o que o seu cérebro não pensou. E a partir daquele momento você tem um problema, porque ela começa a pensar: nossa, então ele é um tremendo mentiroso. Porque ontem me levou no shopping, perguntou se eu queria chocolate da Copenhague, da Cacau Show. Agora vem falar: maldita hora, casou comigo? Você está vendo que
o momento do cansaço leva a pronunciar coisas e abrir mão de coisas que você não deveria, sim ou não? Você está raciocinando comigo ou não? Preste bem atenção. É na hora da raiva, a mãe vira para o filho e fala assim: você podia ter morrido no parto. A criança cresce e fala: nossa, então minha mãe não gosta de mim, né? Aí vai ter problemas. Problema de rejeição. Você me entende? Hello? Você está me entendendo? Problema de rejeição, problema de inferioridade. E outros problemas que eu não vou linkar aqui, poderia ter linkado todos eles, mas estou fazendo um resumo por causa do tempo. Só para você entender que o cansaço vem para todos nós. Cuidado quando você está cansado. Cuidado quando você está querendo a solução rápida para um problema. Porque tem gente que não pensa e toma uma decisão permanente por um problema temporário. Cuidado para você não tomar decisões permanentes a um problema temporário. Qual é o problema de muita gente? Tomaram decisões permanentes por um problema temporário. Aquela discussão era temporária? Sim. Aquele cansaço era temporário? Sim. O Esaú ia morrer de fome? Não. Ele não poderia comer um pedaço de pão de cevada? Beber um café sem açúcar? Pedir para a mãe dele: ô mãe, não tem resto de comida de ontem não? Por que ele tomou uma decisão permanente por um problema que era temporário? Eu queria que você pensasse nisso. Isso me faz pensar: o que é que eu estou fazendo? Eu estou tomando decisões permanentes para um problema temporário? Se o problema é temporário, então peraí, eu não posso tomar uma decisão permanente. Eu não posso tomar uma decisão que vai afetar a minha vida toda. Porque o problema é temporário, o problema vai passar. Ficou claro até aqui, minha gente? Você anotou ou não? Quer que eu repita? Sim ou não? Não tome decisões permanentes a problemas temporários. Porque tem problema que é temporário. E às vezes você toma decisão permanente. Ou decisões que afetam, né, a sua vida no futuro. Bom, ele não pensou nisso. Chegou o dia do pai do Isaac abençoar. Agora nós vamos lá para o capítulo 27. Chegou o dia do Isaac abençoar o primogênito. Isaac não sabia de nada. Chamou Esaú, falou: Esaú, prepara uma comida para mim. Esaú também sabia preparar. Prepara uma comida para mim, porque eu sinto que eu vou morrer. Eu já não estou enxergando mais. Eu sinto que eu vou morrer. Então, antes de eu morrer, eu tenho que te abençoar. Era assim que os pais faziam. Passava a bênção da paternidade para os filhos. Eu vou te abençoar antes de eu morrer. Então, eu já não estou enxergando direito. Tive uns sonhos. Eu acho que, por favor, prepara lá, que eu vou te abençoar e vou morrer. O Esaú foi para o campo caçar. Ele era caçador, foi caçar a caça. A mãe, a dona Rebeca, ouviu. Quando o Isaac falou: vai caçar, que eu vou te abençoar. Ela falou: Jacó, ei, a bênção não é dele não. A bênção é sua. Por dois motivos. Deus me falou. E segundo motivos, você comprou a bênção do teu irmão. Então ela falou: corre, prepara aí um cabrito, traz aqui, eu vou preparar uma comida, teu pai vai comer e teu pai vai te abençoar. Porque a bênção é tua. Jacó ainda falou: mãe, e se esse negócio não der certo? E se o papai descobrir que não sou eu o Esaú? Ela falou: meu filho, ele ainda disse: mãe, e se eu for amaldiçoado, mãe, em vez de abençoar? Ela falou: meu filho, se tiver maldição que caia sobre mim, eu sei o que estou falando, Deus falou comigo. E ele então prepara a comida, leva para o pai come a comida, abençoa o Jacó, com todas as bênçãos, e diz assim: bendito você serás, e deu todas as bênçãos para Jacó. E Jacó saiu feliz da vida. Quando Jacó sai, entra Esaú: papai,
Falou, ei, o velho estremeceu. Falou, como assim? Você... Não, pai, eu sou o Esaú. Falou, já tá demais. Acabei de dar a bênção para Jacó. O Esaú ficou chateado. Olha só. Disse Esaú a seu pai: tens uma só bênção, meu pai. Abençoa-me também, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Papai, só uma bênção. O pai falou, não tem mais, já dei todas as bênçãos para Jacó. Então respondeu Isaque, seu pai, e disse-lhe, preste atenção nisso, tá? É a segunda parte da mensagem. Eis que a tua habitação será longe das gorduras da terra e sem orvalho dos céus. O que é isso na linguagem do São Carlense? Você vai passar uma dificuldade. A sua habitação será longe das gorduras, ou seja, da prosperidade, e longe também do orvalho dos céus. Versículo de número 40, vai comigo, está me acompanhando? 40 agora, olha só. Então veja, qual foi a palavra que o pai falou para ele? Tua habitação será sem as gorduras e longe do orvalho. Mas isso é para sempre? Não, gente. Olha o versículo 40. Pela tua espada viverás e ao teu irmão servirás. Você vai viver, vai ser servo do teu irmão. Agora continua lendo, não para aí não. Acontecerá, porém, que quando te libertares, vai haver libertação? Vai? Quando te libertares, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. O que Isaque falou para Esaú? Vai ser uma fase. Só que essa fase vai passar. Você vai servir teu irmão, vai ser servo do teu irmão, mas é uma fase. Essa fase vai passar. Vai ter uma fase difícil, uma fase ruim, sem orvalho, sem prosperidade. Continua lutando com a sua espada, porque vai acontecer, versículo 40, e diz aí, versículo 40, pela tua espada viverás lutando, continua lutando, guerreiro, teu irmão servirás. Quando acontecer isso, que você for liberto, então sacudirás o teu jugo. Em outras palavras, acabou, você vai vencer. Só que agora veja bem o que o cara faz. A solução que o Isaque deu para Jacó, para Esaú, seria uma solução temporária ou permanente? Temporária. Não, permanente. Você vai vencer depois. Você vai ter uma crise, vai servir teu irmão, só que depois você vai sair de lá, teu jugo será tirado, e aí tu vai vencer. Só que aí o rapaz toma uma decisão permanente para um problema temporário. E olha só o que ele diz. E aconteceu Esaú a Jacó, e aborreceu Esaú a Jacó por causa daquela bênção com que o seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias do luto de meu pai, então matarei a Jacó. Meu irmão, deixa comigo. Vai chegar, deixa comigo. Vai chegar, quando meu pai morrer, eu mato ele. E foram denunciados a Rebeca estas palavras de Esaú. Mas ele não pensou no coração? Então ele não só pensou, ele passou a falar o que estava no coração, dizendo: foram denunciadas a Rebeca as palavras do seu filho mais velho, e ela o enviou e chamou a Jacó e disse ao seu filho menor, e disse: eis que Esaú teu irmão se consola a teu respeito, propondo matar-te. Teu irmão diz que vai lhe matar. E agora, pois, meu filho, ouve a minha voz. Levanta-te, acolhe-te a Labão, meu irmão, em Harã, e mora com ele alguns dias, até que passe a fúria. Até que passe a fúria. A dona
Rebeca sabia que a fúria do irmão passaria? Sim ou não? O que ela fez? O que eu preciso fazer? Apartá-los. Porque se continuar do jeito que está, vai dar morte, sim ou não? Eu preciso apartá-los. Eu preciso tirar eles de perto um do outro. Porque senão, todos os dias, vai ficar requentando o caso, lembrando do que aconteceu, e esse negócio não vai dar certo. Eu preciso mandar para bem longe, foi o termo que eu usei na outra vez que eu preguei, que nós precisamos apartar da nossa casa aquilo que possivelmente possa causar contenda. Versículo 6 diz: e vendo Esaú que Isaque abençoara Jacó e enviara a Padã-Arã para tomar a mulher para si dali, que abençoando-o lhe ordenara, dizendo: não tomes mulher das filhas de Canaã, e que Jacó obedecera a seu pai e sua mãe, e se fora a Padã-Arã, vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque, seu pai, o que ele fez? Foi o quê? Foi e disse a Ismael, e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, Malate, filha de Ismael, filha de Abraão, irmã de Nebaiote. Ou seja, ele fez exatamente o que o pai não gostava. A gente vai ter pessoas assim. Talvez você está querendo trazer a paz para dentro da casa, mas você vai ter pessoas que sempre vai fazer o contrário. Olha só, a mãe está mandando o filho para um outro lugar, para ele não casar com as filhas ali em volta. No entanto, o chateado, o magoado diz: pois eu vou casar com essas aqui, só para pirraçar, só para poder criar problemas. Então você, cabeça da família, seja inteligente. Tem coisas que acontecem para tirar a tua paz, e você precisa aprender a manter a sua paz, o seu equilíbrio. Versículo 10: partiu, pois, Jacó de Berseba, e foi-se a Harã. Chegou num lugar onde passou a noite, porque já o sol se era posto. Tomou uma das pedras daquele lugar e pôs por cabeceira, e deitou-se naquele lugar. E sonhou. E eis, era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Então ele teve um sonho. No sonho ele viu que havia uma escada, cujo topo chegava nos céus. Em outras palavras, Deus estava dizendo: é só você começar a subir, está nas tuas mãos. Então a visão da escada era isso: a decisão é sua, você sobe ou mantém onde está. Na vida é assim: ou você melhora ou você piora. Para você melhorar na vida, você precisa subir, você precisa melhorar como pensa, melhorar como fala, melhorar o comportamento, melhorar o trato das coisas. Jacó então sonha, e quando Jacó despertou, olha o que ele viu no versículo 13: e eis que o Senhor estava em cima dela, lá no topo da escada. Quem estava? O Senhor. E disse: eu sou Deus, o Senhor, Deus de Abraão teu pai, Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. Agora você só tem que subir, você precisa melhorar. Eu sou contigo. Apesar dos problemas, Deus disse a Jacó: eu sou. O que Jacó precisava em toda a sua jornada? Saber que Deus era com ele, né? Que aparentemente ele fizera uma coisa ruim, né? Poxa, ele poderia estar pensando: poxa, levei a benção do meu irmão, né? Poxa, tudo bem que ele me vendeu baratinho, né? A preço de fubá, a preço de lentilha, né? Poxa, será que Deus se agradou disso? Ele poderia estar pensando, e andar pela vida pensando nos erros do passado.
Eu queria que você não andasse pela vida pensando nos erros do passado. Eu quero que você ande pela vida procurando essa escada para você subir. Quantos de nós precisamos de uma escada para subir? Porque a nossa bênção não está no baixo, nossa bênção está no alto. Versículo 15, Deus fala mais: eis que estou contigo. Olha, lê comigo, diga a Deus: eis que eu estou e te guardarei por onde quer que. Encorajou a Jacó? Jacó falou: rapaz, que coisa maravilhosa. E te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que tenho dito. Anote isso, há uma promessa para quem caminha com Deus e não desiste. Caminhe com Deus e não desista. Há uma promessa para você. E Jacó então levanta do sono, versículo de número 16, acordando pois Jacó do seu sonho, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar. É versículo 15, 16 que eu estou. O Senhor está neste lugar e eu não sabia. É possível que Deus esteja conosco e nós não saibamos que Deus é conosco? Sim ou não? Sim. Por causa de quê? Das circunstâncias que nós vivemos. Olha só, então Jacó levanta pela manhã, tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela. Um pouquinho de azeite ele tinha, né? Azeite era símbolo do Espírito Santo naquele tempo. A unção estava com ele. Ele foi sem nada, mas pegou uma botijinha de azeite. Você pode não ter muita coisa, mas se você tiver o Espírito Santo, você vence. Eu digo e repito: você pode não ter muitas coisas, mas tendo o Espírito Santo, você vence. E o Espírito Santo é contigo. Jacó pega o azeite, derrama em cima da pedra. Nós precisamos da pedra, a pedra é a palavra. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome daquele lugar antes era Luz. Ele diz agora esse lugar chama Betel. Betel quer dizer o quê? Casa de Deus. Quer dizer casa de pão, casa de fartura. Às vezes você tem que mudar o jeito de falar. Às vezes você tem que mudar o jeito de crer. Eu creio na salvação da minha família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Jacó mudou o nome daquele lugar. Mude o nome da sua família também. Família salva. Família de Deus. Mude o nome. Versículo de número 20. Fez um voto dizendo: se Deus fores comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e em paz tornar a casa de meu pai. Qual era o sonho dele? Ele tinha 2 pedidos. Qual era? Ele queria ir em paz, não é? A jornada, e voltar em paz, com pão para comer, sustentado. Nós temos uma jornada também, temos ou não temos? Não é? Então temos a jornada, queremos ir em paz. Eu quero ir em paz e voltar em paz um dia para a casa de meu pai. Esta pedra que tenho posto por coluna, versículo 22, será a casa de meu Deus, e tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Eu quero enfatizar que ele pega e faz uma promessa, dizendo: em cima dessa pedra que eu pus aqui, já que Deus está dizendo que vai me dar esse lugar, então o dia que eu voltar aqui, nesse lugar onde eu pus essa pedra, eu vou construir uma casa para Deus. Está me acompanhando o raciocínio? Sim ou não? Então o Jacó diz assim: aqui vai ser a casa de Deus. Aqui. Bom, depois ele foi para lá, trabalhou 7 anos para casar com a menina, casou com a menina errada. Você conhece a história, já ouviu, não já? Trabalhou mais 7 para casar com a outra, não foi? Aí conseguiu, 15 anos depois, ele casa. Ele está feliz agora com a família. Já está próspero, porque o Labão prosperou, e o salário dele foi a própria
criação do gado lá, que foi aumentando. Eu quero resumir. O Jacó prosperou muito. Prosperou, chegou o dia, Deus falou: agora, Jacó, volta, é hora de voltar. Agora ele já tem filhos, tem gado, está rico, e volta. Voltou exatamente para aquele lugar chamado Betel, certo? Voltou, enfrentou o irmão no Vale de Jaboque. Você lê os versículos anteriores, do 29 em diante, até o 33, você vai ver isso. Enfrentou o irmão, lutou com Deus no Vale de Jaboque, prevaleceu, segurou o anjo, e o anjo o abençoou. O irmão veio contra ele, fizeram as pazes, e tudo muito bem. Jacó quis dar um presente para o irmão falou: não preciso. Falou: não, mas eu quero dar. Tá bom, recebeu um presente, fizeram as pazes, e glória a Deus. Jacó agora falou: bom, agora então a palavra de Deus se cumpriu, eu voltei em paz. Não só em paz, voltei casado, voltei com família, e rico, cara. Deus é demais, rapaz, Deus é muito bom, maravilhas. E a promessa de construir a casa para Deus que ele tinha feito? Esqueceu. Porque às vezes, quando as coisas estão bem para a gente esquece o que prometemos para Deus, sim ou não? Esqueceu. Aí Jacó está bem feliz lá um dia, feliz em casa. Aí Deus aparece para ele, capítulo 35. Deus aparece para ele, já depois de muitos anos. Eu tinha que ter mais tempo para explicar, mas não tem, o tempo acabou, já vi ali. Acabou o tempo, vou orar já. Depois disse Deus a Jacó, só quero te mostrar essa parte. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te e sobe aonde? A Betel, e fazes ali o altar ao Deus que te apareceu quando fugiste de diante da face do teu irmão Esaú. Ô Jacó, você lembra que eu te apareci quando você ia, há quase mais de 20 anos atrás? Você lembra que você colocou uma pedra, derramou azeite sobre ela, e falou que ali você faria um altar para Deus, o Deus que te apareceu? Pois é, Jacó, cadê o altar? Eu já fui para o capítulo 35, né? Cadê o altar que você prometeu? Qual é o nosso problema, gente? Nós prometemos as coisas para Deus e não cumprimos. Quando Jacó olhou, semana que vem eu vou voltar nesse texto aqui, posso? Para a gente falar um pouquinho mais? Quando Jacó olhou, gente, então disse Jacó à sua família, a todos que estavam com ele: tirai os deuses estranhos que há entre vós. Havia até deuses estranhos, gente, dentro da casa dele. Porque agora as coisas estavam bem, ele estava feliz, ele estava próspero, as coisas haviam acontecido, e por essa razão ele havia esquecido as promessas que ele havia feito a Deus. Então eu quero voltar semana que vem falando com você mais uma vez, preste atenção, cuidado. Às vezes tem coisa na tua vida que está te impedindo de receber a bênção. Palavras que você prometeu e não cumpriu. Não só em relação a Deus. Eu vou orar e não orei. Vou jejuar e não jejuei. Vou ler a Bíblia e não li. Não é só isso. Às vezes você prometeu: vou mudar, vou tratar minha família diferente. Aquela mensagem que o pastor pregou foi muito forte. Deus falou comigo que eu tenho que mudar. E você mudou? Mudou não. Então foi isso que Deus apareceu para cobrar de Jacó. Jacó, eu te apareci há mais de 20 anos, não foi? Foi. O que você me prometeu? Construir um altar. E você construiu? Eu te livrei, eu fui contigo, só que você não cumpriu o que você me prometeu. Então eu queria orar com você sobre isso. Porque às vezes nós trazemos tantas coisas para perto de nós, os deuses estranhos, o jeito estranho de falar, de sentir, de agir, de tratar as pessoas. Nós trazemos coisas estranhas para perto de nós, e nós precisamos mudar. E foi quando Jacó então tira os deuses estranhos e manda que a família se purificasse. Quem purifica a família somos nós. A Bíblia fala que quem purificava a própria família era o próprio Jó, porque os filhos de Jó eram todos rebeldes, mas Jó orava por eles.
Então eu quero a semana que vem continuar com vocês sobre esse assunto aqui. Vamos fazer oração? Vamos? Vamos? Cumpra o que você prometeu, para Deus poder ser contigo. Amém?